Deixaram molhar. Porque deixaram. Deixaram porque deixaram. Estás a perceber? Não estás feliz com essa decisão? Não, eu estou super feliz para o engenheiro Venâncio se molhar. Estou feliz para o engenheiro Lutero Simango. Estou feliz para o general Ossofo Mato. Estou. Se nós verificarmos a revisão da lei de trabalho, parece que há 6 ou 7 anos atrás, esta de facto veio para penalizar. Estou a falar isso na 5ª ou na 4ª legislatura. Nós tínhamos uma legislação, ou a lei de trabalho, que protegia o trabalhador. Neste caso, o que se observava na altura não era a questão da idade, era o tempo do trabalho. O tempo do trabalho. Então, significa que alguém pode reformar com 35 anos de trabalho. Vamos supor aquela pessoa que entra, por exemplo, na função pública ou numa empresa pública ou estatal com 20 anos. Então, significa que quando este indivíduo completa 55 anos de idade, 55 anos de idade, a pessoa não reforma por causa da idade, reforma por causa do tempo do trabalho. O tempo do trabalho. 55 anos é um jovem que ainda pode fazer alguma coisa, e se a empresa ou a entidade precisar, pode rescindir. Ele pode ir à reforma, depois celebra um contrato com o funcionário, mas ele está dentro do seu pleno direito. Em Moçambique nós matamos esta coisa. Em Moçambique surgiram indivíduos que começaram exatamente a debater esses assuntos ligados a um assunto bastante sensível. Bastante sensível. Tirar uma pessoa de 50 anos, sem completar os 35 anos do trabalho. Alguns, nós vimos isto há bem pouco tempo no Ministério do Interior, no ramo das forças de defesa e segurança, há aquilo que nós chamamos de reformas compulsivas. Isso, sobremaneira, vai de facto colocar o maior descontentamento em reformar em pessoas com uma idade, com uma capacidade ativa. Mas estamos a dizer, uma pessoa de 60, 65 anos é mais ou menos um idoso, ou está em direção de ser uma pessoa idosa, que contribui essa pessoa para lidar. Aliás, cria um aspecto não menos importante, é que há jovens que evidentemente poderiam ter essa oportunidade de trabalhar, mas não têm como trabalhar. Eu acho que o grande problema, Tamele, no nosso país, que veio quebrar exatamente esta questão da comunicação da vida, foi quando nós começamos a olhar o país dentro de uma determinada faixa etária, não é? E nós começamos a desprezar a outra. Olha, eu já estive nas Maurícias, eu já estive em alguns países que esses países nunca olharam, mas é verdade, e eu quero concordar consigo, nós precisamos de abrir o espaço para os jovens. Porque esses jovens aqui, hoje, tiveram uma oportunidade muito maior do que nós tivemos. Nós crescemos num país com dificuldade. Em algumas ocasiões, para ir à escola, foi aquilo que nós chamamos de ferro e fogo. Você se formar a ferro e fogo. Eles não. Eles encontraram o espaço aberto para poderem coisas. Então, quer dizer o seguinte, está na hora mesmo de nós abrirmos espaço para que a nossa juventude atue. Mas aqui há uma particularidade muito importante. Será que para o crescimento de um país nós temos que olhar a faixa etária? Quer dizer que uma pessoa de 60 anos, essa pessoa não produz, não faz alguma coisa. Um jovem de 22 anos que a gente não abre espaço para ele, se a gente admitir, darmos a oportunidade para ele poder fazer alguma coisa, não pode fazer. Então, são exatamente essas coisas que nós precisamos de trazer, que de facto, de uma forma geral,
as reformas compulsivas, no modelo da lei, não são de facto benéficas, porque penaliza uma faixa etária, não é? E por outro lado, coloca em causa aquelas pessoas que poderiam de facto fazer alguma coisa para o crescimento deste país. E eu não estou a dizer que as pessoas não podem reformar, as pessoas de facto devem reformar, mas nós, como um país, como Moçambique, precisamos de olhar este país e tirarmos esse paradigma de que o país só pode andar, o país não pode andar, o país só pode desenvolver ou não pode desenvolver quando algumas pessoas olham as coisas num determinado contexto. Sim, senhor, nós temos as leis. As leis, quando são feitas na Assembleia da República, ou para o caso de Moçambique, a Assembleia da República, se calhar quando nós entrarmos lá, poderemos ter a iniciativa legislativa. Até então, em Moçambique, quem faz a iniciativa de lei é o governo e manda para a Assembleia da República, e lá não há discussão, porque olhando o nível da composição na Assembleia da República, a bancada sempre maioritária, nunca em nenhum dia, mesmo que as coisas venham lá com deficiência, sempre aprovaram em benefício exatamente da cor partidária. Mas de uma forma geral, nós precisamos de olhar o país e pensarmos exatamente qual é o melhor modelo. Até quando é que nós podemos reformar as pessoas? Até quando é que nós podemos abrir o espaço? Porque esses jovens, eu digo, mas já têm tudo para colocar o país a andar, não é? Mas se nós não abrirmos o espaço, nós não façamos com que, através de uma legislação adequada, uma legislação própria, que não coloque em causa nem aquela pessoa que completa hoje 35 anos de trabalho, porque quando alguém completa 35 anos, já pensa, a pessoa vai à reforma, tem que ir descansar. Mas em Moçambique, muitas das vezes, nos decisores, se a gente procura olhar a idade daqueles que decidem, já ultrapassaram este período em termos de trabalho, já fizeram até 60, 70 anos de trabalho, porque alguém tem 80 anos, não, já fizeram e não querem de facto abrir esse espaço. Então nós encontramos esta incongruência exatamente da forma como é que nós aplicamos a legislação em Moçambique. Eu acho que existe de facto um indicador de avaliação em qualquer setor. Eu só quero trazer aqui 2 exemplos. Eu trabalhei na DIMAC lá para os anos 90. Depois passei para Caminhos de Ferro. Na DIMAC, nós tínhamos os tais os funcionários ou colaboradores, aqueles com uma idade, por exemplo, que poderia fazer alguma coisa e sem problema nenhum. E como é que se avalia, por exemplo, os indivíduos? Temos aquilo que nós chamamos de avaliação de produção, não é? Porque nós temos que avaliar se o colega ainda produz a sua produção naquele setor ali, consegue, digamos, trazer uma meta que nós pretendemos. Depois temos aquilo que nós chamamos de avaliação psíquica, não é? Nós temos que avaliar, se do ponto de vista psíquico, quando o Tamela recebe alguns assuntos, como é que ele encara. E depois temos a terceira, que é a avaliação física. Por que nós estamos a trazer exatamente isto? Eu quero concordar com o meu colega. Nos Caminhos de Ferro, por onde eu passei, eu comecei da estiva. Eu, quando entro na estiva, na altura chamavam lá de secção pessoal, era estiva, os estivadores. Caminhos de Ferro teve uma coisa, não só Caminhos de Ferro, a DIMAC, as linhas aéreas, muitas empresas estatais aqui, quando um trabalhador completasse, por exemplo, 60 anos ou 35 anos de trabalho, mas olhando a pessoa com a capacidade ativa, a pessoa deixava de fazer aquilo que fazia antes, fazia outra coisa. E o nome desse aquela pessoa está no regime especial. Então, significa que se fazia coisas que envolviam, digamos, a capacidade psíquica, ele tem que fazer coisas reduzidas. Nos Caminhos de Ferro, os que faziam parte, por exemplo, do regime especial, variam. Varrer não é um trabalho que alguém precisa da força.
É diferente, por exemplo, daquele que ia lá no estiva para receber sacos, carregar sacos, ou uma pessoa que está no escritório a fazer a planificação, por exemplo, do funcionamento da sua empresa, em que ele usa muito a lógica, não é? O que é que eu devo fazer para haver a produção e a produtividade? Então, são exatamente esses fatores todos que nós precisamos de trazer, e quando dizia, mas pronto, uma pessoa de 60 anos, não, nós não podemos enterrar, não podemos abrir uma cova para enterrar, porque na academia, ainda bem, o nosso apresentador é um acadêmico. A avaliação de um acadêmico, mesmo na medicina, os grandes especialistas, vamos ver que aqueles indivíduos, quer dizer, com 60 anos, esse indivíduo já tem maior maturidade. É mais ou menos. Com 60 anos, 80 anos, já produziu, já escreveu o seu livro, as suas obras. Muitas das vezes nós olhamos as coisas no militarismo. Quando alguém é general com 60 anos, com 70 anos, quer dizer, esse indivíduo não é hoje um general de 20 anos, general com 22 anos, não é? O que nós estamos assistindo no nosso país é que já temos generais. General é o último posto da hierarquia militar. Nós temos. Então, eu quero trazer isto aqui só para mais ou menos ver os indicadores da avaliação que ontem se fez, que com o tempo perdemos exatamente esta hierarquia. Tá bom. Já havíamos encontrado um moçambicano que tinha como objetivo fundamental a libertação do homem, não é? Nas amarras, atenção, do obscurantismo, e trazer o homem na ciência, para o conhecimento. Porque uma das maiores coisas que eu ganho do homem que é a educação, conhecimento, a ciência. Qualquer país do mundo que desenvolve, qualquer país que tem como desenvolvimento, a primeira coisa é a educação. Porque é na educação que nós abrimos a mente humana, é na ciência. Da educação nós temos as melhores estradas. Da educação nós temos o melhor médico. Da educação nós temos a melhor agricultura. Da educação nós temos a melhor indústria. Da educação nós temos os melhores conteúdos educacionais, em que o que hoje estamos aqui a discutir, de que no tempo colonial alguém bastava ter a 4ª classe, sabia ler, escrever. Nós poderíamos fazer isto agora, no contexto... Atenção! Nós poderíamos fazer isto agora no contexto de um país que já tem 49 anos. E eu quero que me pergunte o que é que falhou nos últimos 49 anos. Eu vou te dizer o que é que falhou. Por que é que as questões que fez o meu colega sobre a democracia, fazia ele, mas não é um mero da forma como levanta um assunto, de irem buscar dinheiro na Comissão Nacional de Eleições? Primeiro, isto é insulto à democracia. Segundo, é desprezo a partidos políticos que existem num país à luz de uma Constituição da República. Moçambique é um Estado de regime democrático. É um Estado de regime democrático. Significa que existe um pluralismo político. Hoje, dia 12, chamou o colega do Podemos e chamou o colega do Partido Ecologista para virmos debater ideias antagônicas, diferentes. Nós não vamos dizer que este país é que não tem homens capazes de poderem fazer o barco andar. Não, tem homens capazes, tem homens que pensam pelo país, tem homens que olham este país, as potencialidades que tem. Eu sempre tenho dito isso nas minhas grandes intervenções no contexto social. Aquilo que hoje, Dionildo Ntamel, eu quando sento em casa, assisto televisão, vejo as pessoas a suspirar. Eu disse, e o que está a dizer esse indivíduo, eu disse há 3 anos atrás.
na televisão X. Quando alguém aparece a levantar, eu disse o que está a dizer, eu já disse isto há tantos anos. Não é? É preciso a gente dizer uma coisa, que eu faço parte daqueles cidadãos que até, de forma direta ou indireta, a Frelimo me odeia. Porque eu ajudei na abertura da mente moçambicana em dizer as coisas com seus próprios nomes. E eu trouxe essa forma de analisar o país, porque quando diz o seguinte, nós não temos capacidade. Quem é que tem capacidade? Por exemplo, esta coisa de governar. Eu sou cristão evangélico, mas às vezes eu me contradiz com os meus pastores lá, e sobretudo nesta questão de que quem coloca alguém para governar é Deus. Está escrito lá na Bíblia assim, que todos aqueles que governam são colocados, mas ninguém é colocado por Deus para colocar em causa o povo de Deus. Colocar em causa o povo de Deus, não dar de comida. Ele dizia perfeitamente o que as pessoas querem das políticas públicas. As pessoas querem uma melhor estrada. Este governo tem dificuldade de fazer uma estrada melhor, de Rovuma uma estrada nacional. Nós concorremos às legislativas. O número 1 na província de Maputo é a Nifa Abdulhamid. É uma das senhoras muito influente no nosso partido. É ela. Nós estamos a concorrer em Gaza, estamos a concorrer até o resto do mundo. Então, neste caso concreto, estão a reconhecer que a deposição dos vossos instrumentos para a Comissão Nacional de Eleições e a aprovação pelo Conselho Constitucional não vai vos permitir governar este país? Há uma coisa que nós precisamos de nos aperceber na lógica, como é que, por exemplo, traz... Ou por outra, vocês não têm nenhuma pretensão de governar o país? Atenção. O Partido Ecologista, o meu partido, apresentou o candidato no Conselho Constitucional, o Domingos Zukula. A nossa candidatura no Conselho Constitucional foi chumbada e tornou-se cá fora um debate em que todo mundo dizia, até olhava para mim, Massango é falsificador, Massango falsificou assinaturas, Massango sei lá que é mentira. Não falsifiquei nem sequer uma assinatura. Vi muita gente, pessoas de reconhecido mérito, comentadores em televisões, cada um que nesse dia era convidado para falar na televisão, falava de Massango. Eu dizia que essas pessoas não têm visão como é que funciona o sistema político no nosso país. Não tem visão como é que o sistema... E tudo significa que este partido tem pretensão de concorrer para a governação ou para o poder. 2, o facto de partido político concorrer para a Assembleia da República não significa que este partido não está a concorrer para o poder. Também concorre para o poder. São essas duas coisas que nós precisamos de desmistificar aqui. Quem decide sobre o orçamento, quem aprova o orçamento do Estado é a Assembleia da República. O governo faz o seu plano quinquenal e tem que mandar para a Assembleia da República. Por outras palavras, o peso pesado da democracia é na Assembleia da República. Este povo que está assistindo este programa deve ficar a saber desde já que o peso político em toda parte do mundo, nos Estados Unidos da América, é no Senado. É no Senado. Na África do Sul, que tem um sistema, porque o Sul agora, nas últimas eleições, já de abril, sabe quantos candidatos? 18 candidatos. Não foi problema para a África do Sul. Não é problema para as outras democracias. Quantos partidos que concorreram? 78 partidos. Não é problema isso para as outras democracias. É problema para Moçambique. É problema para Moçambique. 11 candidatos foram eliminados. Se quiser, meu caro amigo jornalista Dionildo Ntamel, vai pegar o acórdão de 2019, onde eu concorri, pegam o acórdão de 2015, pegam os restantes, vamos ver que apenas só mudam a data. Os argumentos que o Conselho Constitucional coloca são os mesmos. São os mesmos. São os mesmos. Está a perceber? Porque Massango é isto, sei lá, que. Naquela casa não funciona. O que funciona em Moçambique são orientações e regras e decisões políticas. Olha, este pode. Veja só uma coisa que aconteceu. Deixaram molhar. Porque deixaram.
Deixaram porque deixaram. Estás a perceber? Estás feliz com essa decisão? Não, eu estou super feliz para o engenheiro Venâncio se molhar. Estou feliz para o engenheiro Lutero Semango. Estou feliz para o general Ossofo Mumate. Estou triste porque excluíram, de facto, os outros candidatos. Mas é preciso nós fazermos a leitura do nosso sistema político em Moçambique. Meus irmãos, é preciso a gente ler a política. Você que é cientista político, em algumas horas você tem que produzir um livro sobre a democracia em Moçambique, dizer o pensar político sobre Moçambique, é título que eu estou a oferecer, o pensar político sobre Moçambique. Consultoria grátis. Não